Primeiro, desejar boas-vindas a todos que mais uma vez estão aqui no Colégio São Plácido para o lançamento, para mais um lançamento do nosso caro professor Victor Amorim, do nosso caro filósofo, professor Victor Amorim. Esse já é o seu terceiro título. E hoje o seu livro vai tratar das raízes filosóficas e antitomistas do ecumenismo do Concílio Vaticano II. Então, antes, professor, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. É um livro denso, não é um livro... Obrigado, coordenadora. Muito obrigado. É um livro denso, é um livro que tem uma leitura, embora um livro técnico, de filosofia, já com a linguagem técnica, mas ele tem uma leitura fluida e que nos permite aprofundar neste assunto que hoje é tão importante para a compreensão do atual contexto da história da Igreja. E aqui eu chamo a atenção apenas de duas coisas antes de passar a palavra para o Senhor. A primeira é o destaque dos prefaciadores. Seu livro está cheio de prefaciador, né? Às vezes a gente já pula para o livro, né? Tem gente que fica meio agoniado com o prefácio. Mas foram prefácios muito gentis e educados, que não escreveram tanto. Eu acho que um bom prefácio é assim, né? Uma vez eu fui ler um prefácio, um livro, eu acho que um livro de prefaciado por Fernando, era um livro de Gilberto Freire, prefaciado por Fernando Henrique Cardoso. Acho que o prefácio tinha quase 200 páginas. Aí é quase um livro, né? Sim. Mas tinha 200 não tinha, mas tinha, eu acho que tinha quase 100 ou um pouco mais do que isso. É uma coisa chata, né? Mas os prefácios muito bem colocados e de três grandes professores, que é o professor André Mello, o professor Carlos Bezerra e o professor Marcelo Andrade. E outro destaque também é que o professor Vitor traz aqui alguns autores. Tudo bem, professor André? Traz aqui alguns autores que não são comuns no debate. Esses autores, um dos que trouxeram para o debate nacional foi justamente o professor Orlando, e é dele que o professor Vitor, professor Orlando Fedeli, né, que o professor leu os seus livros e sofreu a sua influência para debater o veio esotérico e o veio que o professor no campo da política designava como campo da direita, representado pelo mestre Eckhart. Se fala um pouco de Guilherme de Ockham, então até na faculdade de Direito que a gente estudou, se fala de Guilherme de Ockham. Mas ninguém fala de mestre Eckhart. E ele tem uma importância muito grande, né, professor? Sim. Como o senhor chama aqui, né? Nessa ancestralidade da modernidade. Então está muito bem situado. O Jacob Boehme também. E concluído no final na fenomenologia do Concílio. Então é um livro que é necessário para os tempos atuais. E espero que surjam outros livros, outros autores também possam surgir. E o professor pode falar um pouco, dar uma peroração. Umas breves palavras aqui. Umas breves palavras, uma pequena palestra sobre o livro, sim, professor. sim. Acho que é importante. Bom, preparei aqui uma pequena palestra, né, só de apresentação. Então, bem, antes de falar sobre o meu livro, eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, um agradecimento especial a todos os presentes aqui. Aristóteles, no livro 7º da Ética Nicomaqueia, né, da sua Ética Nicômaco, ele escreveu o seguinte: ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo que possuísse todos os outros bens. O que Aristóteles disse. E aqui eu quero dizer, né, que nada disso teria valido a pena, nem teria gosto, sem a presença de cada um de vocês, bons amigos que vieram aqui, que estão aqui presentes. Eu sou muito agradecido, né? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes e inclusive também aos que, né, impossibilitados, não deixam de nos apoiar, de rezar por nós, que são vocês que dão o sentido a tudo isso, né? Um agradecimento especial também, claro, né, ao nosso diretor Antônio, que tanto me apoiou em tudo isso, sempre me apoiou, aos prefaciadores, por óbvio, né? Professor Carlos Bezerra, professor André Mello, professor Marcelo Andrade, né? Inclusive, creio que semana que vem, de hoje a 8, estarei lá no Caravelas. Sim. Né? Fazendo uma apresentação maior desse livro. Mas bem, né?
Além desses agradecimentos, queria falar também um pouco sobre o que é esse livro, que são essas... Agradecer a mamãe. A minha mãe também, claro, né? Agradecer minha mãe e minhas tias que também são aqui, que ajudaram. Sim, não, com certeza. Com certeza. Se não fosse ela, sim, não também, tinha metafísica, não tinha nada. Com certeza. Mas bem, falar um pouco que são as tais das raízes filosóficas, abre parênteses, e antitomistas, exclamação, fecha parênteses, do ecumenismo conciliar. Ainda tem a exclamação, não tinha percebido. A tese central desse meu livro é a seguinte: o princípio essencial que difere o pensamento teológico clássico do pensamento teológico moderno é a concepção que ambos possuem da divindade. E isso com efeito pelo seguinte: a teologia clássica, ela parte de uma concepção verticalista, podemos dizer assim, da divindade, fundada em uma metafísica da transcendência, para a qual Deus é a causa suprema e intensiva de todo ser criado e participado. E a teologia moderna, por sua vez, ela parte de uma concepção horizontalista da divindade, fundada em uma metafísica da imanência, para a qual Deus seria a unidade mínima e extensiva, aprisionada no interior de todos os entes, pelas suas determinações positivas e atuais. E assim, o Deus crido e adorado pela Igreja Católica nos seus 2000 anos de história é a causa totius esse, a chamada causa totius esse, a causa de todo ser. Enquanto que o Deus crido e procurado pela teologia moderna, ele é aprisionado pelo ser em ato. Um dos temas aqui nós, inclusive, dizer que o ser em ato, ou seja, a existência, aprisionaria uma divindade interior, que estaria no interior de todas as coisas. A gnose vai dizer mais ou menos, a divindade estaria no interior de todas as coisas e aprisionada pelas determinações do ser, da existência, que o faz ser uma coisa e não ser outra. E nosso ponto de partida para dizer isso é o seguinte: é quase que um consenso entre os críticos do Concílio Vaticano II afirmar que a nova teologia, que inspirou o Concílio Vaticano II, fundou uma nova religião diferente da religião católica. Então, o padre Álvaro Calderón, por exemplo, no seu Prometeu, a religião do homem, para citar um exemplo, vai dizer que o Concílio Vaticano II instaurou uma nova religião, a religião, no dizer dele, do culto ao homem, ou simplesmente a religião do homem. Mas, e aqui um axioma que podemos estabelecer, o constitutivo essencial de toda religião, o que difere uma religião essencialmente de outra, é a concepção que ela tem da divindade. Então, logo, se a teologia conciliar fundou uma nova religião, ela tomou como base uma nova concepção da divindade, algo que se segue do axioma anterior. E desse modo, o Deus crido e procurado por ela, por essa nova teologia, é um Deus humanista, podemos dizer. É o próprio homem, ou a interioridade do homem, ou sua subjetividade transcendental, ou ainda seu ego coletivo e universal. Então esse livro é, portanto, uma análise essencialmente metafísica sobre a distinção entre a concepção de Deus tida pela teologia tomista e pela teologia moderna. E aqui nós vamos analisar, à luz sempre da metafísica tomista, os erros por exemplo, do subjetivismo cartesiano, do apriorismo kantiano, do idealismo alemão, do modernismo dito católico, da fenomenologia, do gnosticismo, do misticismo irracionalista, como bem pontuado por nosso diretor Antônio, que muito pouco se fala de autores como o Mestre Eckhart, O direito, todo mundo já sabe que o direito moderno é cheio do nominalismo, mas pouco se fala também que tem um fundamento ali no irracionalismo místico, do qual o Mestre Eckhart é um dos antecedentes, ainda que seja pouco falado. Então, pois bem, é um livro que busca refutar metafisicamente as correntes filosóficas que circulam pela modernidade. É um livro que busca ainda refutar metafisicamente, tomando por óbvio a metafísica tomista por base, a influência de todas essas concepções filosóficas na teologia conciliar. Ou poderia, eu também dizer, que é uma refutação metafísica do ecumenismo e do indiferentismo religioso. Inclusive, um dos títulos possíveis que eu cheguei a pensar em dar para esse livro seria isso, seria a metafísica do ecumenismo, a metafísica de indiferentismo religioso, que seria um título válido.
Bom, como os que me conhecem há mais tempo sabem que eu gosto dos títulos mais grandes, né? Terminou a metafísica do ecumenismo, que seria uma coisa muito pequena, é melhor botar logo as raízes filosóficas, abre parênteses, e antitomistas, exclamação, fecha parênteses, do ecumenismo conciliar. Ficou melhor assim. Coisa grande é melhor, né? O meu primeiro também, de 2 anos atrás, era um estudo sobre o silogismo aristotélico. Aí, bom, poderia ter colocado lá, o silogismo em Aristóteles e seu desenvolvimento filosófico. Eu quis colocar a analogia como ferramenta essencial para o desenvolvimento lógico-filosófico do silogismo aristotélico. Porque... A pessoa começa e já esquece no final. Já compila tudo. A pessoa que não lê o livro, vê o título já entende alguma coisa do projeto. Então, bem... E aqui, né, eu não quero também... Não posso deixar de agradecer, né, e citar mais uma vez os 3 prefaciadores, né, e com certeza vão estar assistindo aqui o vídeo, né, o professor Carlos Bezerra, o professor André Mello, o professor Marcelo Andrade, né, foi revisado, né, por esses 3 grandes professores e amigos, né. Eles houve algumas sugestões deles? Sim, com certeza. Não só prefaciaram, mas como ajudaram em revisões. Com o professor André Mello foram muitas reuniões, muitas chamadas, até questão de gramática, algum ponto lá ele via, olha, isso aqui, muito ajudaram todos eles. Revisão, prefácio, não posso deixar de agradecê-los. Né? Sou muito grato, né, aos 3 pela ajuda, né? Sem eles essa empreitada aqui não seria possível. E, bem, para terminar, gostaria de citar 3 pequenos trechos que eles escreveram em seus prefácios antes de terminar essa conferência de apresentação. 3 coisas que eles escreveram que eu quis pontuar e coloquei inclusive na contracapa, né? Vocês vão poder ver depois, né? Mas cito aqui, né? O trecho de cada um dos 3, abre aspas, agora pelo prefácio do professor Carlos Bezerra, né? O presente livro é, antes de tudo, uma investigação histórico-filosófica das causas do referido concílio. Nele, Mesquita apresentará respostas ao leitor, expondo em suas páginas os desvios do pensamento moderno. Desvios esses que levaram o homem do século XIII a renunciar às bases filosóficas aristotélico-tomistas que haviam moldado o pensamento do medievo e dado o suporte necessário à teologia sagrada da Igreja. Dessa renúncia viria uma profunda corrupção, tanto da hermenêutica histórica quanto da própria filosofia, pois é sabido que, por trás de toda heresia, há sempre uma má filosofia. Esse é um trecho do prefácio do professor Carlos Bezerra. Esse prefácio se chamou, justamente o título foi isso aqui do final, né? Por trás de toda heresia, há sempre uma má filosofia. O que o professor Carlos Bezerra quis discutir no seu prefácio foi isso. Que em todo sistema herético ele se funda, tem uma má filosofia subjacente. Então a gente vai ver o modernismo dito católico. Ele vai ter como uma filosofia subjacente a fenomenologia, o kantismo, o agnosticismo. E assim, até nas heresias antigas, que uma influência do gnosticismo, né? Bom, agora um trecho do prefácio do professor André Mello. Ele diz, abre aspas, a obra tem a virtude de expor o percurso que a filosofia, desde a decadência verificada no entardecer da Idade Média, com o apagar dos 2 grandes luzeiros, que foram São Tomás e São Boaventura, tem trilhado, a começar pelo antitomismo de Duns Scoto, o nominalismo de Guilherme de Ockham e o misticismo irracionalista de Mestre Eckhart, a análise do código cartesiano e sua relação com o subjetivismo moderno, a mística gnóstica de Jacob Boehme e seu desenvolvimento, qual agressivo câncer no pietismo expõe em seguida o autor a intrincada via pela qual o idealismo alemão se relaciona com o modernismo condenado por São Pio X. E, por fim, a fenomenologia como filosofia do Concílio Vaticano II. Fecha aspas. Isso aqui foi o André Mello, que discutiu no seu prefácio uma breve história da tentação ecumênica. Muita coisa interessante no prefácio dele, que inclusive complementou muita coisa, né? Ele falou de temas como o americanismo, justamente a ideia de a igreja aberta, sem fronteiras, né? O que é o americanismo? Americanismo seria aquela heresia, foi a heresia do século XIX, que disse que, queria propor que a igreja teria que ter portas abertas para todos. Não poderia se ater muito ao dogma, às definições doutrinais, porque isso fecharia a igreja para quem pensa diferente.
tiraria o pluralismo teológico. A igreja deveria ter pronunciamentos maximamente ambíguos, indefinidos, porque nisso qualquer pessoa de qualquer corrente teológica poderia entrar na igreja, né? Abrir as fronteiras. A ideia, né? Qualquer semelhança com a sinodalidade de Francisco, mera coincidência. É basicamente a mesma coisa, né? Então, bom, um trecho agora do professor Marcelo Andrade, né? Ele diz: conheci o jovem Victor em Recife há alguns anos e agora tenho o prazer de prefaciar seu livro As Raízes Filosóficas e Antitomistas do Ecumenismo Conciliar. Infelizmente, o Concílio Vaticano II introduziu uma abordagem mais horizontalista, reconhecendo que elementos vivos da verdadeira igreja podem estar presentes em outras comunidades cristãs. Essa dualidade entre horizontalismo e verticalismo foi muito bem compreendida e apresentada pelo autor. Dessa forma, o leitor tem em mãos um guia de fácil acesso que mostra o tríplice caminho que levou ao ecumenismo atual, fruto do Concílio Vaticano II. Fecha aspas. Isso aqui no trecho dele, no prefácio dele, ele falou, né, nessa dualidade entre horizontalismo e verticalismo, que é o que é mais ou menos minha tese, né? Essa distinção metafísica entre uma metafísica verticalista, que seria da teologia clássica, e horizontalista, da teologia moderna. Pois bem, por hora, né, para não ficar uma coisa muito longa, termino aqui essa breve apresentação. Agradeço mais uma vez a todos que vieram. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar. Alguém tem alguma pergunta? Quem tem algo? Professor Emílio? Americanismo. Americanismo. É basicamente porque foi uma heresia que prevaleceu nos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos. Pragmatismo. E aí, muito a ver. Defendia também a tese de que os Estados Unidos teria que ser o centro de tudo, né? Defendia que os Estados Unidos era quase que predestinado por Deus, né? Algo que lembra até um pouco o Destino Manifesto. É muito bobo, né? A Seca Mormon dizia, né, que a nova Roma, pode dizer, a nova Roma surgiria lá. Seria os Estados Unidos, sim. Esse livro, professor, seria de interesse só quem frequenta a religião ou pode ser também de um interesse interesse geral, de uma pessoa estudiosa, mas a pessoa não é religiosa? Com certeza. Ele poderia se interessar pela leitura? Com certeza, porque é um livro que é um livro de crítica filosófica, especialmente metafísica das correntes que influenciam o mundo moderno. Então, um estudante de direito, por exemplo, o direito moderno ele tem influência total no nominalismo, mais remota, né, no nominalismo, no irracionalismo, mais recentemente na fenomenologia, no kantismo, a ideia de dever pelo dever, né, como os positivistas dizem, né, ou então o direito, uma lei separada da moral ou uma lei sem Deus, a lei como um sistema, né, como vai dizer mais ou menos o Norberto Bobbio, né, um dos positivistas modernos, a legislação só um sistema que deve ser autocoerente e que suas aparentes contradições se resolvam pelas suas antinomias, pela antinomia aparente de hierarquia, é o que todo estudante de direito vê isso logo no começo do curso, né? Esses sistemas positivistas, né? E qual a influência filosófica disso? Bom, tem um pezinho na fenomenologia, no existencialismo, no kantismo, essa ideia, né, de dever pelo dever do kantismo, né, do imperativo categórico, né? Então, bom, isso aqui no direito não estou falando, né? Talvez, sei lá, na psicologia moderna, bom, todo mundo sabe que a psicologia moderna tem influência na fenomenologia, as psicologias gestálticas, ou então a própria ideia da psicologia moderna de, podemos dizer, de cuidar da pessoa para ela atingir seus próprios fins e não para a elevação da alma e de suas potências, como era na psicologia tomista. Qual a raiz de tudo isso, né? E, bom, é um livro de realmente interesse geral, porque é um livro de crítica metafísica às correntes filosóficas que influenciam todos os campos, todas as ciências modernas. Então, as próprias ciências naturais, né? O que é que influencia o cientificismo moderno? A idolatria à ciência, ao empiricismo matematicista, de onde vem isso, né? A ideia de que só é ciência aquilo que pode ser testado empiricamente e descrito com normas matemáticas. É uma ideia que tem alguma influência lá no Ockham, no nominalismo, que passa depois pelo, não só no Ockham, né, mas pelo nominalismo empirista ali, de autores como o Pedro Aureolo, o Gabriel Biel,
Pronto, voluntarismo da psicologia moderna, né? A ideia de que a vontade deve ser liberta do intelecto, que a vontade ela deve ter uma autonomia, né? A psicologia moderna não fala tanto nisso, né? A autonomia da vontade, também no direito, né? A autonomia da vontade quanto a... isso é uma ideia que mais proximamente remonta a Nietzsche, podemos dizer, né? O super-homem de Nietzsche, a vontade como o superpoder desse super-homem novo, pós-contemporâneo, mas de algum modo remonta também a um voluntarismo escotista, porque quem foi o primeiro a colocar a vontade acima do intelecto? Foi os escotos. Em São Tomás, inclusive em Deus, existe uma anterioridade do intelecto em relação à vontade. E aí, a partir de Escoto, a vontade passa a ter primazia sobre o intelecto. E nisso, né, com o andar da história, remonta a algo, né, ainda que remotamente, né, coisas do direito moderno, da psicologia moderna, também é realmente um livro de interesse geral, não é um livro... O que é mais próprio é analisar a relação de todas as correntes com o Concílio Vaticano II, com a teologia moderna, mas que vai se relacionar com muita coisa para além. Alguém pode tirar um proveito desse livro, né? Então, há um capítulo de 40 páginas sobre a fenomenologia, que é em interesse total, desde psicólogos, juristas, até cientistas naturais, né? E só no final que vai ter uma relação da fenomenologia, por exemplo, com a nova teologia. Mas, respondendo a sua pergunta, né? Sim, é de interesse total para mesmo quem não é, mesmo quem está fora da discussão da teologia moderna, né? Do Concílio Vaticano II. Foi bom, alguma pergunta a mais? Então, Tiago, que chegou agora, quer perguntar alguma coisa? Quer não? Então, pronto. Então, muito obrigado, então. Não, pela escuta, pela atenção. Professor, mais uma vez, parabéns pelo livro. Uhum. A quem muito foi dado, muito será o quê? Muito será cobrado, né? Muito será cobrado. Então, o senhor já está aí com o seu terceiro livro, demonstrando uma capacidade, um talento, né, para as letras, e isso também vai acarretar cobranças, né, para o senhor. Então, que a sua alma esteja encoraçada pela fé, né? Então, tem que ter a leitura e tem que ter sempre a humildade da oração, porque sem ela a gente fica enredado, né, com as descobertas da inteligência. Então, eu desejo que o senhor tenha muito sucesso e também, né, se proteja, porque quanto mais a gente vai alcançando os espaços, mais as tentações do inimigo, como um leão, e o demônio é velho, né? Ele fica só na espreita. Então, a única arma que nós temos contra ele é a oração. Então, que a gente possa sempre colocar Nossa Senhora como nossa grande mestra, né? Tem São Tomás de Aquino, mas Nossa Senhora é a mãe da sabedoria. Então, que ela seja a sua protetora sempre, professor. Amém. E que o Senhor sempre coloque Nossa Senhora à frente dos seus empreendimentos. Viu? Amém. Assim então, seja. parabéns. Muito obrigado. Joelson tem uma pergunta, não?